Nós temos falado aí sobre o livro de 1 João, né? Nós vamos ler aí do capítulo 2, versículos 3 a 6. Abriram aí? Se estiver com a Bíblia, né? Se não estiver, se estiver com o celular e tiver a Bíblia também. Tem aqui também, ó. Aqui o negócio está ficando bom, tá? É tecnológico. Vamos ler, queridos. Versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém. Senhor, nós lemos a Tua palavra, Senhor, e queremos recebê-la em nosso coração. Por isso pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco nesta manhã, Pai. Que o Senhor fale em cada coração, que nós estejamos totalmente abertos para ouvir a voz do Teu Espírito, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Pai. É a Tua palavra, é a palavra que muda as circunstâncias, é a palavra que traz vida para a nossa própria vida, Senhor. E nós cremos nessa palavra, cremos nas promessas que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. E as recebemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Está acordado aí? Ele está muito fraquinho esse amém aí, né? Oh, amém. Acorda aí, em nome de Jesus. Amém, queridos. Nós temos estudado aí então o livro de 1 João, falado aí sobre o livro de 1 João, e temos visto algumas coisas bastante importantes, né? Para a nossa vida cristã, como nós devemos guardar a nossa vida cristã. E hoje nós vamos falar aqui sobre guardar os mandamentos de Deus. Guardar os mandamentos de Deus. Só para a gente se situar e para a gente rever um pouquinho do que a gente falou aí na semana passada, nós vimos então que João ele enfatiza que apesar de nós sermos novas criaturas em Cristo Jesus, nós continuamos sujeitos ao pecado, né? Nós continuamos sujeitos ao pecado. Esse sujeito ao pecado, para mim, é que eu não encontro uma palavra melhor, né? Mas dá a impressão de que o sujeito ao pecado, você tem uma pressão sobre você que você não consegue impedir, e não é isto, né? Mas nós estamos sujeitos ao pecado, e João deixa claro isso para a gente. Mas uma coisa importante, queridos, que nós precisamos entender, que continuar sujeito ao pecado não significa que nós pecamos, mas que o pecado ele está ali, à nossa volta, tentando nos seduzir para que nós saiamos da vontade de Deus e que pequemos. A Bíblia diz que o diabo anda em nosso derredor, rugindo como um leão, tentando nos tragar, tentando nos seduzir, tentando nos fazer sair do plano e da vontade de Deus. Nós vemos que no Velho Testamento, queridos, tem uma coisa interessante. Bom, você pode dizer, nós estamos hoje debaixo da graça, então isto é para os nossos dias, né? Mas nós vemos lá no Velho Testamento, eu citei esse texto na semana passada, lá em Gênesis 4, 7, quando acontece aquele episódio, né, de Caim e Abel irem oferecer uma oferta ao Senhor, e Caim traz uma oferta que não agrada a Deus, e a oferta dele não é aceita, e por isso ele fica irado, né? Ele fica irado com esta situação, e Deus vai lá falar com ele e diz para ele, olha, se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, seu desejo será contra ti, mas Deus diz no final para ele, mas a ti cumpre dominá-lo. Então nós vemos que mesmo lá no Velho Testamento, né, a palavra de Deus nos mostra que nós temos poder, nós temos escolhas, nós temos
condição de viver uma vida santa como Deus quer que a gente viva. E quando a gente traz isto para o Novo Testamento, nós vemos Paulo escrevendo lá no livro de Coríntios, capítulo 2, versículo 5 a 17, ele diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ele fala, nós somos novas criaturas em Cristo. Novas criaturas, e quando ele fala que nós somos novas criaturas, ele quer dizer que nós recebemos uma nova vida em Cristo. Não quer dizer que você teve uma mudança constitucional daquilo que você é, né? Você continua sendo da mesma forma, você não muda, a sua carne não muda, o seu corpo não muda, mas ele diz que nós somos novas criaturas em Cristo. E esta condição de nova criatura, queridos, não está nessa mudança constitucional, mas está numa decisão que nós tomamos, porque nós ganhamos, recebemos do Senhor a condição de sermos novas criaturas, mas que nós precisamos tomar decisões que façam a gente caminhar para isto. E nesse sentido, Paulo escreve lá aos Romanos, no capítulo 6, versículo 12 a 14, ele escreve dizendo assim, olha, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, ele está dizendo. Você pode fazer isto. E ele continua dizendo, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Olha que maravilhoso, queridos. Nós recebemos então uma capacitação de não vivermos mais sob o domínio do pecado, mas de nós dominarmos o pecado na nossa vida e escolhermos então viver uma vida santa para Deus. Então, nesse texto que nós lemos aqui de João, e que quando estamos falando do livro de João, João deixa claro também que, mesmo sendo novas criaturas, nós não somos perfeitos. Porque o fato de nós sermos novas criaturas não quer dizer que nós não estejamos sujeitos a pecar, que nós não estejamos sujeitos a cometer algum erro. E Deus não cobra de nós por sermos cristãos ou sermos crentes que nós sejamos perfeitos, mas que nós busquemos, através da santificação, a perfeição. E isto é um processo na nossa vida, é um processo que acontece ao longo da nossa vida, à medida que a gente vai conhecendo a palavra de Deus e a vontade de Deus para nós. Então ele escreve no capítulo 2 que o objetivo da sua carta, queridos, é para que os seus leitores aprendam a não pecar, ou melhor dizendo, que aprendam ou que decidam não pecar quando o pecado estiver à sua disposição. Somos tentados, todos nós somos tentados. Em várias situações, em várias circunstâncias da nossa vida somos tentados. Mas ele está dizendo, olha, decidam não pecar. Decidam não pecar. Eu vos escrevo, filhinhos meus, ele escreve com amor, né? Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, para que você decida não pecar, para que você escolha um caminho melhor. Isso, queridos, implica numa atitude intencional, né? Atitude intencional de você andar em santidade, decisão, conhecendo a verdade da palavra de Deus e não satisfazendo os desejos da carne. Paulo ele escreve então dizendo assim, olha, andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma irmã dizendo assim, pastor, ora por mim para que eu seja cheia do Espírito.
eu escrevi para ela dizendo: querida, a Bíblia diz o seguinte: enchei-vos do Espírito. Não é Deus que vai encher você do Espírito, mas é você que vai se encher do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos. É uma ordenança, enchei-vos. Você conhece a palavra de Deus? Enchei-vos do Espírito. E João então completa dizendo aqui, nesse texto: se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então João está dizendo: olha, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas, como somos humanos, como estamos sujeitos ao pecado, como muitas vezes somos levados ou seduzidos ou conduzidos por pessoas a uma situação que nos leva a erro e pecado, ele diz: todavia, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E eu, como advogado, não posso deixar de pensar na função do advogado. E qual é a função do advogado? A função do advogado é nos defender, né? É nos defender daqueles que nos acusam diante do juiz. A função do advogado é esta. A Bíblia diz que Satanás é o acusador, é o nosso acusador. Se nós lermos algumas histórias, nós vamos ler, né? As pessoas ficam indignadas quando leem livro de Jó, e Jó começa dizendo: vieram os anjos diante de Deus, e dentre eles estava quem? Satanás. E o que ele foi fazer? Ele foi acusar Jó diante de Deus. Ele é o nosso acusador. E eu vou dizer para vocês uma coisa, queridos. De uma certa forma, ele tem todo o direito de nos acusar quando nós pecamos. Porque ele só está usando a lei. E o que diz a lei? A lei diz o seguinte: que o salário do pecado é a morte. Ele só está usando a lei para dizer para mim e para você: olha, você é digno de morte porque você pecou. E nesse sentido ele tem todo o direito. A lei diz que se você peca, o salário do pecado é a morte. Uma vez reconhecido o delito, o juiz não tem outra alternativa senão sentenciar e condenar. Mesmo na legislação humana funciona assim, a lei de Deus também funciona assim. Mas João, queridos, ele nos mostra aqui que Jesus é mais do que um advogado. Ele nos mostra aqui que ele é aquele que mesmo sem culpa se colocou no nosso lugar e sofreu a pena que nós deveríamos pagar. Ele é aquele que sem culpa assumiu sobre si a culpa de todos nós, o pecado de todos nós, e pagou o preço, a morte, para que nós não tivéssemos mais que morrer. Eu falei para vocês, né, na semana passada, sobre a situação, por exemplo, de uma escravidão, que às vezes algumas pessoas que estavam ali para sofrer alguma forma de açoite, alguma forma de castigo, e alguém, por amor àquela pessoa, dizia: não faça isso com ele, faça comigo. Eu suporto, ele não suporta, faça isso comigo. E se colocava no lugar daquela pessoa. Jesus se colocou no nosso lugar. Jesus se colocou no meu lugar, no seu, para que nós pudéssemos ter direito a uma nova vida, uma nova maneira de viver, sem condenação. Agora já não há condenação para aqueles que vivem em Cristo Jesus, que amam o Senhor. E João, então, nós chegamos aqui no versículo 3, e no versículo 3, a partir do versículo 3, ele começa a falar sobre como conhecer a Deus. E vamos ler novamente aqui, então ele diz: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Então a pergunta que eu faço para todos nós, para mim mesmo:
Como alguém pode saber que conhece a Deus verdadeiramente? Ou como você pode ter certeza de que conhece a Deus? Uma coisa, queridos, é conhecer coisas a respeito de Deus. Muitas pessoas estudam a Bíblia. Eu já contei para vocês a história do filho de um dono de uma empresa com quem eu trabalhei, e ele era um estudioso da Bíblia, conhecia muito da Bíblia. Tinha lá uns conceitos meio errados, mas ele conhecia bastante, porque ele gostava de história, então ele lia a Bíblia para conhecer a história da Bíblia. Mas ele conhecia Deus? Não, queridos. Ele conhecia algumas coisas a respeito de Deus, mas ele não conhecia Deus. Alguns anos atrás eu escrevi, quando meu filho nasceu, eu não sei se hoje tem, né, aquelas latas de leite ninho, lembra aquela amarelinha lá? E ela vinha com uma folha de alumínio em cima, né, que você tinha que cortar para poder abrir e tirar. E eu pegava aquela folhinha de alumínio, cortava bem bonitinha, mania, né? Acho que é mania de velho. Se bem que eu não era velho naquela época, né? Mas eu cortava aquilo lá e pegava aquilo lá, queridos, e escrevia algumas coisas lá. Eu tenho isso guardado até hoje lá em casa. E algumas coisas eu escrevia lá. E aí, numa dessas, eu escrevi uma coisa muito interessante, que eu posso dizer que eu conheço o John Lennon, porque eu ouço a respeito dele, porque eu vejo coisas a respeito dele, porque eu leio coisas a respeito dele. Então eu posso dizer que eu o conheço, ou que eu o conheci. Mas, de fato, a única pessoa que realmente o conhecia era quem convivia com ele, que era a japonesa lá, né? A Yoko Ono. Ela pode dizer que o conhecia de verdade. Eu o conhecia de ouvir falar. Ela conhecia de estar com ele ali. Jó, capítulo 1, versículo 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. É interessante a gente observar esta declaração, porque essa declaração é repetida depois no capítulo 2 de Jó, como um testemunho do próprio Deus para Satanás, dizendo: olha, viste o meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Pessoa que a gente pode entender pela própria Bíblia que amava a Deus de todo o seu coração. E que, de certa forma, do jeito dele lá, servia a Deus. E era visto por Deus como uma pessoa diferenciada. Mas ainda assim, nós vemos lá no finalzinho do livro de Jó, Jó 42, versículo 5, Jó faz uma declaração interessantíssima. Ele dizia assim: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Senhor, eu ouvia falar muito de ti, e eu sempre criei na tua palavra, eu sempre amei o Senhor, eu sempre procurei andar conforme os teus mandamentos, mas eu te conhecia apenas de ouvir. Eu aprendi a andar contigo, eu aprendi a ter o Senhor ao meu lado, agora os meus olhos te veem, eu aprendi a depender de ti verdadeiramente, sabendo que o Senhor está junto comigo. É um livro que começa com uma história trágica e termina com uma história de bênção, de alguém que experimentou agruras na vida, como muitas vezes nós experimentamos.
mas que se tornou vencedor. E nós vemos em alguns versículos do começo da Bíblia, Deus falando, a Bíblia fala, registrando lá, que mesmo não entendendo o que estava acontecendo na sua vida, Jó não pecou. Jó não se voltou contra Deus. Jó não permitiu que o seu coração fosse dominado por um sentimento negativo que muitas vezes quer controlar a vida da gente em situações como essas, para nos fazer praguejar, para nos fazer nos virar contra Deus, para nos afastar de Deus. Não, a Bíblia diz que Jó não pecou. Jó não pecou porque ele não permitiu que as situações de pecado tomassem conta do seu coração. João aqui ele faz uma afirmação interessante e importante para a nossa vida, queridos. Você está aí? Ele diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Ele não está dizendo aqui para nós, olha, este é o caminho. Não, ele está dizendo, olha, sabemos que o temos conhecido. E o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Eu acho que a gente pode ver essa frase, queridos, como um teste, né? Um teste para a nossa vida, para nós mesmos. E fazermos para nós mesmos a seguinte pergunta: eu sei como posso ter certeza de que conheço a Deus? Ou você sabe como pode ter certeza de que conhece a Deus? É uma frase de reflexão, de introspecção, de nós avaliarmos como nós temos vivido e de nós fazermos um julgamento de nós mesmos, né? Alguém também me perguntou uma vez o seguinte: pastor, eu tenho que memorizar a palavra de Deus? E eu fiquei pensando sobre aquilo. Eu falei para aquela pessoa, falei, olha, querido, papagaio, se você ensinar ele memoriza a palavra de Deus também. O computador memoriza a palavra de Deus. Quando a Bíblia fala que nós devemos guardar os mandamentos, ela está falando de alguma coisa mais do que você memorizar a palavra de Deus. Ela está falando de você ter esses mandamentos vivos no seu coração e na sua mente, para que você possa colocá-los em prática na sua vida. Porque não resolve nada, queridos, você memorizar a palavra de Deus e isso não fazer diferença alguma para você. Conhecimento intelectual não nos faz mais crentes. Conhecimento intelectual não nos faz melhores. Só nos faz mais sabedores das coisas. Nosso relacionamento com Deus é mais do que simplesmente conhecê-lo de ouvir, mas de poder vê-lo através da sua palavra, de enxergar Deus através da sua palavra. E João nos dá a chave para isto: guardar os seus mandamentos. No verso 4, ele nos mostra quando alguém se torna mentiroso ao dizer que conhece a Deus, dizendo, eu conheço a Deus, mas não pratica os seus mandamentos. Ele diz, esse é mentiroso. O objetivo aqui de João, queridos, não é apontar o dedo para nós e dizer, você é mentiroso. Você está em pecado. Esse não é o objetivo. Às vezes as pessoas veem a palavra de Deus como palavra de condenação. Porque às vezes a palavra é muito dura, né, para nós ouvirmos. Mas a palavra de Deus não é palavra de condenação, é palavra de libertação. Eu já disse isso para vocês e repito porque eu quero que vocês guardem isto no seu coração. Palavra de Deus não é para te condenar, e sim para te trazer libertação.
O objetivo então de João é nos fazer refletir como nós temos vivido a nossa vida. Nós podemos ver situações de pessoas que não se preocupam com o seu modo de viver, achando que tudo é permitido, e que nada afeta a sua vida espiritual. A carta de João foi escrita para uma igreja em que falsos mestres estavam ensinando isto. Não, você não precisa se preocupar com isto, você não precisa se preocupar com aquilo, você precisa somente ter o conhecimento, gnosis. Você precisa só ser ensinado no conhecimento, e você então vai ter a sua vida aperfeiçoada, eles estavam ensinando. Você não precisa não precisa amar o teu próximo, você não precisa deixar de pecar, você não precisa deixar de fazer as coisas erradas, porque a tua vida espiritual não tem nada a ver com a tua vida carnal, a tua vida espiritual é desconectada com a tua vida carnal, então o que acontece na tua vida carnal não influencia a tua vida espiritual. Era isso que eles estavam ensinando. E João está querendo aqui nos mostrar exatamente o contrário disto, queridos. Que a nossa vida espiritual, ela tem que se refletir na prática, na nossa prática, no nosso dia a dia. Mas nós vemos também pessoas piedosas que amam a Deus e lutam contra uma situação de pecado na sua vida, e o grande problema quando acontece isto é você ver pessoas que se autocondenam, porque muitas vezes não conseguem ver que elas têm uma capacidade que Deus nos dá de nós estarmos livres dessa situação. A Bíblia diz: já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo os prazeres do mundo, mas segundo a vontade de Deus. Nenhuma condenação há. Nós somos livres, queridos, livres para fazer as escolhas certas e que nos levam para perto de Deus. 1 Coríntios, quando Paulo está escrevendo lá a respeito da ceia, a ceia fala de comunhão com Deus. E algumas pessoas entendem ou entendiam, né, que se você está numa situação de pecado, então você não pode participar da comunhão, você não pode participar da ceia, porque você está em pecado. E Paulo lá escreve dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faça uma reflexão do que tem sido a sua vida. E aí a gente pode ir lá para o livro de João, ele dizendo: se pecarmos, temos um advogado. Pouquinho antes, João diz assim: olha, se dissermos que não temos pecado, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós temos aqui a solução para os nossos problemas, queridos. João diz: olha, o bom é que você não peque, mas se pecar, confesse o seu pecado ao Senhor. Nós temos um advogado junto ao Pai, o justo juiz, aquele que pagou o preço da minha condenação. Eu sou livre. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nós precisamos estar em comunhão com Deus, buscar comunhão com Deus. A ceia, a Bíblia diz que é uma maneira de você anunciar a morte de Jesus, e você está em comunhão com Deus. Anunciar a morte de Jesus até que Ele venha. Participar da comunhão do Senhor. João nos mostra um caminho de nós podermos julgar a nós mesmos. Se o que temos falado com a nossa boca é verdade ou não. Porque muitas vezes o que a gente fala não é aquilo que a gente vive. Se o que temos vivido na nossa
vida natural condiz com aquilo que nós dizemos acreditar. Eu posso falar que eu creio em Deus, mas a minha vida prática pode não demonstrar isto. Então alguma coisa está errada. Está errada com a palavra? Não, queridos, está errada com a nossa atitude. Está errada com aquilo que nós decidimos fazer ou escolher. Então ele nos mostra um caminho de nós conhecermos ou mostrarmos para nós mesmos se nós conhecemos verdadeiramente a Deus ou não. A outra pergunta então que nós podemos fazer a nós mesmos é: eu tenho guardado os mandamentos de Deus? Eu tenho guardado a palavra de Deus? Esse verso 4, queridos, dessa forma, é um exemplo de como eu posso saber que eu não conheço a Deus. Porque ele diz: se você diz que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos, então isto é mentira. Você está mentindo para você mesmo. Você não conhece a Deus, é isso que ele está dizendo. E a implicação prática disto é que eu me torno mentiroso para mim mesmo. Eu visto uma máscara de hipocrisia que eu uso contra mim mesmo, porque eu me torno mentiroso. João ele afirma dizendo assim: sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Muitas pessoas seguem religião cristã, né? Nós temos várias pessoas que se dizem cristãs. Mas será que são cristãs de fato? Ou são cristãs só na religião? E esse é o grande ponto para a nossa vida. Sabemos que conhecemos a Deus na maneira como este conhecimento é manifestado na nossa vida, em obediência à palavra. Sabemos que conhecemos a Deus quando nós amamos o nosso próximo. Sabemos que conhecemos a Deus quando amamos a Deus acima de todas as coisas. Sabemos que conhecemos a Deus quando, numa situação de adversidade, nós confiamos que Deus, apesar das adversidades e apesar das lutas, Deus sabe o que é melhor para a nossa vida e a nossa vida está no controle das suas mãos. João ele não está ensinando aqui que obediência à palavra nos leva a conhecer a Deus. Não é o fato de você obedecer a palavra que faz você conhecedor de Deus. Mas ele está dizendo que nós conhecemos a Deus por guardarmos os seus mandamentos. É o inverso. Não é a obediência que te leva a conhecer a Deus. Mas o fato de você conhecer a Deus leva você a obedecer a palavra. Ele está dizendo que a nossa comunhão com Deus, ela é evidenciada na obediência à sua palavra e na maneira como nós vivemos a nossa vida cristã. Ele está dizendo que nós conhecemos Deus no nosso desejo de guardar os seus mandamentos. Que é uma coisa diferente, queridos. Nós não temos que pensar: não, eu quero viver para Deus, não, eu tenho que obedecer a sua palavra. É verdade, mas não é isto que nos leva a conhecer Deus. E se nós não conhecemos Deus de fato, obedecer a palavra de Deus muitas vezes vai ser uma atitude religiosa. Porque você obedece a palavra de Deus, mas não confia que Deus pode mudar a sua vida. Não confia que Deus pode transformar as situações. Então o que você fala com a sua boca não é aquilo que você crê no seu coração. E nós precisamos primeiro crer e depois
falar. Não foi isso que Jesus falou? Nós precisamos crer e depois falar. Então, queridos, conhecer a Deus é algo constante na nossa vida. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. À medida que nós vamos conhecendo a Deus, e isto é um processo progressivo na vida do crente, à medida que nós vamos conhecendo a Deus através da sua palavra, nós somos transformados. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, na própria imagem de Jesus. Está lá em 1 Coríntios. Nós somos transformados de glória em glória. A nossa vida vai ganhando um outro rumo, porque você vai conhecendo a Deus, e a palavra de Deus vai transformando o seu coração, vai transformando as suas atitudes, vai transformando a sua maneira de ser. João, então, ele diz que quem não guarda os mandamentos de Deus não tem a verdade, porque a verdade de Deus transforma a vida do homem. Se essa verdade não está transformando a minha vida, então eu não tenho a verdade. É isso que ele está dizendo. Porque não há como a verdade de Deus estar no meu coração se não há transformação de vida, se não há mudança de caráter, se não há mudança de pensamentos, se não há mudança de transformação de atitudes. A partir do momento em que nós passamos a viver com Deus, nós passamos também a viver uma nova vida. E isso precisa alcançar todas as áreas da nossa vida, queridos. E isso não acontece de imediato. Isso acontece à medida em que nós vamos experimentando situações que nós vemos o controle de Deus, ou que nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus para que Ele faça a sua vontade na nossa vida. Quando você recebe a verdade de Deus no seu coração, o seu desejo é andar como Jesus andou. O seu desejo é fazer o que Jesus fez. O seu desejo é amar como Jesus amou. O seu desejo é ter comunhão com o Pai, como Jesus teve. Esta é a verdade da palavra de Deus. Verdade que transforma, verdade que muda situações, verdade que muda circunstâncias, amém, queridos? Verdade da palavra de Deus sempre vai nos levar a amar, a obedecer, vai nos levar a ter uma vida transformada. João não está querendo trazer condenação sobre a nossa vida, mas ele está querendo que a gente faça uma reflexão. Como é que tem sido a nossa vida? No verso 5 ele diz assim: aquele entretanto que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Os falsos mestres daquela época, da época da igreja primitiva, a época de João, estavam ensinando que o aperfeiçoamento espiritual que garantiria a salvação do homem só era possível através do conhecimento, da gnosis, e que somente eles, só eles, mais ninguém. Os apóstolos estavam ensinando tudo errado. Só eles tinham conhecimento que levaria à salvação e à perfeição, o aperfeiçoamento da vida espiritual. João ele está nos mostrando aqui que quando nós recebemos a verdade de Deus e que guardamos os seus mandamentos, nós somos aperfeiçoados no amor de Deus. O verdadeiro amor de Deus, ou o verdadeiro amor a Deus, se manifesta na nossa fidelidade, queridos, na nossa lealdade à sua palavra. Deus usou uma palavra forte lá no livro de Oséias, para falar daquilo que estava acontecendo com o povo de Israel.
Aliás, em vários livros proféticos do Antigo Testamento, Deus usa isso. Ele estava dizendo, olha, o povo de Israel está que nem prostituta, se prostituindo atrás de outros deuses. Ele se referiu à infidelidade do povo de Israel seguindo outros deuses. É como se a gente dissesse assim, eu dissesse para minha esposa, querida, eu te amo, mas eu saio escondido dela, eu saio por outros lugares e vou buscar outras. Eu a amo de boca, mas meu coração está desejando outras coisas. É assim que Deus exemplifica o povo de Israel. Quando Deus trata da nossa vida com fidelidade, Ele quer fidelidade, lealdade. Ele quer que nós sejamos leais à sua palavra. Conhecer Deus é ser fiel à sua palavra como Deus é fiel à sua palavra. Ser leal à sua palavra, buscar fazer fazer a vontade de Deus, conhecer a verdade da palavra de Deus. Nós amamos a Deus quando guardamos os seus mandamentos e manifestamos esse amor na nossa vida de comunhão com Ele, queridos. Pode parecer para você uma coisa muito difícil, mas não é. Na verdade, o Evangelho é uma coisa simples, quando a gente entende. Muito complicada quando a gente não entende. Ou muito complicada quando a gente deixa de fazer aquilo que a gente tem que fazer. E por último, lá no versículo 6, ele diz, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Andar como Jesus andou. A Bíblia nos mostra que Jesus, ele andou principalmente em obediência ao Pai. Ele diz, ande como Jesus andou. Jesus é o nosso exemplo. Ah, mas Jesus era Jesus. Não, Jesus era homem. Ele não veio como Deus. Jesus veio como homem, para que nós pudéssemos entender que como homem, ele sofreu as mesmas coisas que nós sofremos. Ele foi tentado nas mesmas coisas que nós somos tentados. E ele venceu, como nós podemos vencer. Amém, queridos? É. Paulo diz, pecado não vai ter mais domínio sobre a sua vida, mas você vai dominar o pecado. Você vai decidir se você quer ou não pecar. Você vai ter a escolha da decisão, é sua. Nós podemos escolher aquilo que é o melhor para a nossa vida, porque somos livres. Jesus nos libertou, e nos libertou do domínio do pecado, queridos. Então nós podemos fazer as escolhas corretas. Andar como Jesus andou. Para andar como Jesus andou, nós precisamos ter a nossa vida transformada, dia após dia. Situação após situação. Você não é perfeito, mas você está caminhando para a perfeição. Você não é perfeito. Você você não está pronto. Mas você está caminhando para isto. A Bíblia diz, sede santos. E a Bíblia te chama de santo. Você não é chamado por Deus de pecador, embora você esteja sujeito ao pecado. Você ser chamado de santo não quer dizer que você não possa pecar mais. Mas a Bíblia diz para a gente, olha, o pecado está aí à sua porta, mas a decisão é sua. Ele não tem domínio sobre a sua vida e você
tem domínio sobre essa situação. É a vontade de Deus, queridos, que nós cresçamos em amor e comunhão cada dia da nossa vida. Amém? Você crê nisto? Isto é a palavra de Deus. Isto é o que João está nos ensinando aqui. Fora de tudo isto, queridos, são ensinos de falsos mestres. Fora do que a Bíblia ensina, são ensinos de falsos mestres. Muitas vezes as pessoas usam a palavra de Deus para trazer condenação sobre você, para fazer com que você tome decisões baseadas no medo. E a escolha por servir a Deus não é por medo, mas é por amor. Deus nos amou primeiro, a Bíblia diz. Por isso nós o amamos. Deus nos amou porque Ele entregou a sua vida, o seu Filho Jesus ali na cruz, para morrer pelos nossos pecados. Ele nos amou primeiro. Nem merecedores nós éramos, mas Deus nos amou e por isso nós o amamos. Então você é livre, livre para amar a Deus verdadeiramente, livre para conhecer a Deus e livre para guardar os seus mandamentos e obedecer a sua palavra e ver o que Deus pode fazer na tua vida. Amém, queridos? Vamos ficar de pé.